Na escola é educar essas crianças através do esporte. E eu fico muito alegre, estou assim, emocionada, porque muitas pessoas não davam nada para o time da Tesouro. Mas o doutor Luiz, que é o vereador da comunidade, tem acompanhado o desempenho, o esforço que ele tem feito lá para as crianças. E eu fico assim, muito orgulhosa. Mas eu quero dizer à comunidade em geral aí que o esporte é o caminho que nós temos que direcionar nossos filhos, que através do esporte nós podemos estar libertando eles das drogas, dos maus exemplos. E foi muito bom essa questão que você colocou a comissão aí. E nós gostaríamos de jogar mesmo para competir, né? Mas nós vamos disputar um joguinho aí. Eu gostaria que o pessoal ficasse para conhecer o meu time aí, para receber o troféu, a medalha, porque eu trouxe o troféu, tá? Você não falou no nome, eu trouxe. Mas muito obrigada a todos. Ok, parabéns.